Olá, turmas. Bom, eu desejo que todos estejam bem, com saúde, né? Nós vamos hoje retomar o nosso conteúdo de educação física referente a futebol e as suas variações, tá? Hoje nós vamos falar, eu coloquei aqui sobre os fundamentos básicos, mas eu vou deixar a parte dos fundamentos básicos para uma próxima aula. Então, hoje nós vamos falar sobre regras, faltas e sanções disciplinares do futebol de campo, né, futsal e o beach soccer, que são as variações do futebol. Então vamos para nosso primeiro slide aqui, que nós vamos falar sobre dimensão de campo ou de quadro, né, o gol e o terreno, tá? Então, o que eu tenho para falar para vocês? Na primeira imagem lá, nesse campo verde, nós vamos ter o campo do futebol de campo, certo? Logo ao lado, nós vamos ter o futebol de salão ou futsal, certo? E embaixo nós temos o futebol de areia, também conhecido como beach soccer, tá? Bom, esses terrenos, eles têm, esses campos e quadras, eles possuem algumas variações. O que isso quer dizer, professora? Bom, a Confederação Brasileira de Futebol, ela determina alguns parâmetros com relação ao tamanho desses campos, tá? Aqui, se vocês observarem na imagem, tá? No campo de futebol de campo, tá? Que é o gramadinho, que existe uma diferença também na forma do terreno. Então, o futebol de campo, ele é jogado num campo gramado, certo? Ali tá aparecendo uma dimensão de 120 metros de comprimento por 50 metros de largura, tá? Nós vamos usar como tamanho oficial 105 metros de comprimento por 68 metros de largura. Por que esse tamanho, professora? Se ali está mostrando outro. Na verdade, existe uma margem que pode ser trabalhado, certo? Pode ser feito esse campo. Mas a Confederação Brasileira, para jogos internacionais, o tamanho do campo é de 105 metros de comprimento por 68 de largura. Na quadra de futsal, a quadra de futsal, ela possui um piso de madeira, um material sintético, tá? Ou ela pode até ser de cimento, mas rigorosamente nivelado, tá? Ela tem também, oficialmente, nós vamos colocar aqui, tá? 40 metros de comprimento por 20 metros de largura. O campo de beach soccer, ele é um campo com areia, como o próprio nome já diz, né? Futebol de areia, né? Beach soccer. Então, o campo ele é de areia, uma areia bem fofa, né? Não tem nada não é nada nivelado. Então, ela é uma areia bem fofa, bem solta, né? Para trazer essas características da própria modalidade, que é um esporte mais pesado. Então, ali, o tamanho do campo, nós vamos também colocar uma medida oficial para nós trabalharmos, 36 metros de comprimento por 27 de largura. Então, se vocês observarem, nós temos o primeiro campo, que ele é mais retangular, certo? O futsal, ele também continua com essa ideia de campo mais retangular, só que quando nós chegamos no beach soccer, nós percebemos que a quadra ela é um pouquinho mais quadrada, tá? Bom, o que mais que eu tenho para dizer? O tamanho das goleiras, né? O tamanho, a dimensão do gol. Então, vamos lá. A dimensão do gol. A gente pode verificar ali na imagem, tá, pessoal? Que nós temos para o futebol de campo o travessão de 7,32 metros, certo? E a altura dessa goleira, 2,24 metros. Então, esse é oficial, não existe um outro tamanho, tá? Esse é exatamente dessa forma que acontece. No futsal, nós temos ali a goleira de 3 metros de travessão, tá? Por 2 metros de altura. Também é oficial, não muda.
No beach soccer, nós temos 2,20 m de altura para goleira, né? E 5,50 m de travessão. Então, isso é o que eu teria para falar com relação ao campo, as especificações, tá? Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês coloquem ali nos comentários para que a gente possa ir conversando. Vamos passar para o nosso próximo slide. Bom, número de jogadores. Número de jogadores, nós temos no futebol de campo, são 2 equipes formadas por 11 jogadores em campo, tá? No futsal também são 2 equipes formadas por 5 jogadores em quadra e tem o banco de reserva, tá? O banco de reserva eu vou deixar para a gente conversar depois sobre isso, tá? Porque é necessário ter proporcional, são 5 jogadores em quadra, 5 reservas, tá? O beach soccer também funciona da mesma forma, 2 equipes formadas por 5 jogadores, também tem o banco de reserva, que nós vamos conversar lá na frente. Com relação ao uniforme, né? O futebol de campo, ele pede ali, né? Camisa, calção, meia, tudo padrão, isso em jogos oficiais, tá? E eu tenho ali em cima as chuteiras, tá? As chuteiras, elas normalmente são feitas com trava de alumínio, tá? Conforme vocês podem observar. No futsal, nós temos também o formato de camisa, calção, meia e chuteira. Porém, a chuteira ela não é do mesmo formato que no futebol de campo. O solado ele é emborrachado, tá? E por fim, nós vamos ter o beach soccer, né? O futebol de areia, onde camiseta e bermuda, tá? Os únicos uniformes que vão diferenciar dentro de ambos os jogos vai ser o uniforme do goleiro. É o único que pode estar com uma camiseta de cor diferenciada, tá? Vamos para o próximo slide. Aí aqui nós temos a duração de partida, início e reinício do jogo e as substituições, tá? No futebol de campo, com relação à duração da partida, nós vamos ter 2 tempos de 45 minutos, tá? Podendo haver acréscimo ao final de cada tempo, tá? Quem vai decidir isso vai ser o juiz, né? Se a partida foi interrompida, se, né, ou se houve uma falta que demorou para ser cobrada, tudo, então ele vai pegar e colocar tudo num tempo a mais no final do jogo. O intervalo, ele é de 15 minutos entre cada tempo. O futsal são 2 tempos de 20 minutos cronometrados, ou seja, ocorreu uma falta, para o cronômetro, voltou a jogar, volta o cronômetro, e assim vai, tá? O intervalo do futsal são de 5 minutos. No beach soccer, nós vamos ter 3 tempos de 12 minutos, da mesma forma que no futsal, também vai ser cronometrado, certo? Porém, existem 2 intervalos, tá? E esses intervalos são de 3 minutos. Uma coisa que é importante a gente, né, sempre falar que o beach soccer, ele é uma modalidade esportiva que não existe empate, tá? Então, por exemplo, se eu chego no final de 12 minutos do terceiro tempo e eu estiver empatada, haverá uma prorrogação, tá? Essa prorrogação será de 5 minutos até que ocorra a efetuação do gol. Bom, início e reinício do jogo, tá? Então, conforme vocês podem observar, eu coloquei os 3 campos e quadra, né? No primeiro campo, no futebol de campo, que é o gramadinho, tá? Vocês vão perceber que existe um círculo central e no círculo central existe uma bolinha, certo? Nessa bolinha é onde ocorre o início e reinício das partidas. O que isso quer dizer? No início do jogo é feito um sorteio, certo? E a bola ela é colocada ali. Cada time vai ficar no seu lado do campo, feito depois desse sorteio, certo? E ali inicia o jogo. Ele vai reiniciar novamente o jogo nesse formato lá no centro do campo, quando
por exemplo, foi feito um gol. Vai voltar tudo na mesma formação, certo? Vai ser colocada a bola no centro do campo, cada time no seu campo e reinicia o jogo, tá? Então, são nesses casos. No caso de início do jogo, certo? No caso do gol, que a bola volta para o centro do campo. E no caso do segundo tempo, né? Que é feito também o reinício do jogo. E a mesma coisa vai acontecer nas outras 3 modalidades de futebol, tanto no futsal, tá? Que também tem o círculo central e a bolinha no centro, apesar da bolinha ser um pouquinho menor, né? Até por conta da dimensão do campo ser menor. E no futebol de areia, e não existem essas linhas demarcatórias, né? As linhas que vão marcar são as linhas de fora, que são fixadas como se fossem faixas na areia, certo? Então, ela é móvel. E se vocês observarem, do lado do campo vão existir pontinhos, tá? Vão ter, ó, nos cantos vão ter pontinhos vermelhos e bem no centro, pontinhos vermelhos. Aqui eles são bandeirinhas, tá? Que vão estar marcando as linhas, as dimensões de campo, que vão estar auxiliando como linhas imaginárias. Se vocês olharem, tem um tracejadinho, tá? Isso não vai ter no campo de areia de fato, mas é uma linha imaginária, certo? A gente tem que usar a imaginação para saber que aquela linha tá ali. Voltamos lá. Desculpa. Com relação às substituições, tá? As substituições no campo, no futebol de campo, tá? O árbitro deve ser informado da substituição e com uma placa ele informa o procedimento. O jogador substituído, ele não pode retornar à disputa. Normalmente, a substituição ela ocorre bem próximo à linha central, não ao círculo central, a linha central que é feita a substituição logo na lateral do campo, tá? No futsal, como é que vai funcionar? Existem as substituições, as substituições elas já são ilimitadas, certo? E elas devem ocorrer na zona de substituição. Se vocês observarem na quadra de futsal, aqui, nós vamos ter logo acima, né? A linha de lateral e vamos ter 4 pontinhos. Aqueles 4 pontinhos que vão ter ali, né? Que são 4 risquinhos, ali é a zona de substituição. Então, ali deve ser feita todas as substituições. Se fizer fora daquele lugar, então ela é considerada como se fosse uma falta. No beach soccer, as substituições também são ilimitadas, certo? E deve ocorrer na zona de substituição, que também é próximo ali, né? É entre a bandeirinha amarela e vermelha, certo? Da mesma forma do outro lado. Também são ilimitadas, como eu disse. O jogador ele levanta uma placa assim no alto da cabeça, informando o procedimento, tá? Se esse protocolo ele não é seguido, o que acontece? É considerado falta, tá? Não, ou invasão de campo ou algo parecido. Agora nós vamos falar sobre o impedimento. O impedimento ele só ocorre no futebol de campo, tá? Eu peguei essa imagem porque às vezes fica mais fácil explicar o que é o impedimento, porque ele é uma regra bem complexa. Na verdade, eu vou falar de grosso modo, tá? Nós vamos observar aqui, né? A gente sabe que são 11 jogadores para cada campo, para cada time, certo? Porém, aqui a gente só vai ter os 4 jogadores e o goleiro, tá? E a bola. Então, assim, eu tenho... Desculpa. Eu tenho 2 jogadores de camisa roxa e 2 jogadores de camisa vermelha. Os jogadores de camisa roxa, eles são os atacantes. Eles estão entrando no campo adversário com o intuito de fazer o gol, tá? E os de camisa vermelha são os defensores. Provavelmente eles sejam os zagueiros. Vamos colocar nessa situação, tá? Eles estão defendendo o campo dele. O que acontece? No momento, tá? Que é feito o passe, né? Que o jogador que tá mais atrás de camisa roxa passa a bola, o jogador ali logo à frente,
ele está adiantado do defensor. Então, ele teria que estar pelo menos na mesma linha do defensor para que ele não estivesse em situação de impedimento. É basicamente isso. Então, o atacante, o time atacante, ele não pode ter um jogador à frente do jogador de defesa, tá? Que não seja o goleiro, claro. Então, assim, eu tenho que ter o goleiro e na mesma linha eu tenho que ter o defensor, né? Que é do mesmo time que o goleiro, e a pessoa que vai atacar. Se a pessoa que estiver a atacar estiver um pouquinho à frente, essa é uma linha de impedimento. Então, não pode ocorrer o gol, tá? Por mais que ele chute e faça o gol vai ser invalidado. Hoje nós temos, né, o árbitro de vídeo que auxilia nessas situações, né? Na verdade, é algo polêmico, né? A gente vê muita polêmica com relação a isso, mas em muitos casos esclarece também situações de impedimento, certo? Vamos para o próximo slide. Bom, aqui eu tentei achar o máximo de imagem possível para explicar para vocês com relação a arremesso lateral, tiro de meta e escanteio. O arremesso lateral, por exemplo, a bola sai na linha lateral, certo? A linha de lado ali. Como que é cobrado para essa bola voltar? Como é que é feito para essa bola voltar? É feito o arremesso lateral. Nós vamos ter aqui na imagem 1 futebol de campo, certo? Então, ela é feita, essa cobrança de arremesso lateral, ela é feita com as mãos. Daí nós vamos ter na segunda imagem aqui, no futsal, ela é feita com os pés, coloca-se a bola em cima da linha e é feito, né, o chute em direção ao campo para que se reinicie o jogo. No beach soccer, tá? Eu posso cobrar, vocês podem observar as faixas delimitatórias que eu tinha falado para vocês ali. É colocado a bola em cima da linha também, certo? E ele pode cobrar tanto com os pés no beach soccer, o escanteio, quanto com as mãos. Porém, eu não encontrei, né? Revirei a internet, né? Atrás de imagens, mas não encontrei imagem de cobrança de arremesso lateral com as mãos no beach soccer. Então, eu vou ficar devendo essa para vocês, tá? As imagens do beach soccer, por ser um esporte mais novo, fica um pouco mais difícil a gente ter essas coisas, assim, esses lances. Não é um futebol tão comercial, né? Porque o que é interessante a mídia apresentar são as coisas comerciais. E a gente não tem o futebol de areia ainda com algo tão comercial, então ele não é tão divulgado. Por isso que talvez essa dificuldade de encontrar imagens com relação ao futebol de areia. Tiro de meta. O que é o tiro de meta? Por exemplo, né? Assim, os meninos, eles normalmente têm mais familiaridade com esses termos, mas as meninas também precisam entender. O que é o tiro de meta? Por exemplo, eu estou atacando, certo? E eu fiz um chute a gol. Só que esse chute a gol, ele não foi bem sucedido. Ele saiu pela linha de fundo, tá? Quando eu chutei essa bola na linha de fundo, eu dou a vantagem para o time que estava sendo atacado, né? O goleiro, ele vai realizar o tiro de meta, que é colocar a bola em jogo novamente, tá? Então, por exemplo, quando o time que ataca, né, não é bem sucedido no gol, chuta a bola para fora. Isso é o tiro de meta, ele joga para a linha de fundo. O escanteio, o que é o escanteio? O escanteio, por exemplo, eu, né, sou a goleira, alguém chutou a bola e eu espalmei a bola e a bola foi por trás do gol, tá? Então, o que acontece é quando o time defensor joga a bola para fora do campo, na linha de fundo. Daí eu tenho o escanteio. É basicamente isso, tá? Então, eu fico devendo as imagens do beach soccer ali, das imagens de escanteio que eu não encontrei e também do tiro de meta. Como eu disse, bem difícil achar imagens referente a essas regras no beach soccer. E daí nós vamos para as faltas e condutas irregulares.
faltas e condutas irregulares. O que é isso, né? Bom, no futebol de campo, tá? Faltas imprudentes, com força, falta de respeito com o adversário, arbitragem, resultam em tiro direto, né? Ou seja, é aquele chute, né? Aquela cobrança de falta que é feita sem barreira, tá? Faltas técnicas resultam em tiro livre indireto, tá? Faltas técnicas, faltas referentes às técnicas de jogo mesmo. O que acontece? É feito a cobrança de falta, porém é feita com a barreira, certo? E daí, faltas imprudentes com força excessiva, de desrespeito com o adversário e arbitragem dentro da grande área podem resultar em tiro penal, penalidade máxima e pênalti. Na verdade, todos esses são sinônimos, né? Tiro penal, penalidade máxima, pênalti são a mesma coisa, né? Só para vocês conhecerem os termos. Aí, violência explícita ou duas advertências, quer dizer cartão amarelo, podem resultar em expulsão. Então, essas coisas a gente precisa ter bem claro dentro do futebol, né? Por fim, nós temos ali as regras são praticamente as mesmas no futsal e no beach soccer, né? Quanto a penalidades, funcionam da mesma forma que no futebol de campo. Porém, cobranças de falta só podem ser cobradas por quem sofreu a falta. Então não adianta lá, eu quero ser artilheiro e eu que vou cobrar a falta. Não. Quem sofreu a falta é que vai cobrar essa falta. O jogador expulso, ele não pode voltar para o campo, da mesma forma que no futebol de campo. Porém, após 2 minutos, esse jogador que foi expulso, ele pode ser substituído por outro, tá? Para não haver tanta desvantagem no time, porque como o beach soccer e o futsal são modalidades esportivas que demandam de muita rapidez, com poucos jogadores, né? Enfim, um jogador a menos por 2 minutos pode fazer muita diferença, certo? Bom, eu espero que vocês tenham entendido junto com esse material explicativo, tá, pessoal? Eu tô colocando a tabela, tá? É uma tabela bem complexa. Vão olhar assim, ai, professora, que letra pequenininha. É porque é muita coisa, se eu pegar e colocar uma fonte muito grande, vai ocupar muita folha, né? E a gente sabe que não é necessário tudo isso. E é bem legível, tá? Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês coloquem nos comentários, certo? Lá na plataforma. Para quem pega material impresso, pode escrever lá no finalzinho da folha também, que assim que possível eu respondo para vocês, tá? Um abraço a todos e até nossa próxima aula.